Muito bem, a gente já vai começando aqui o Poder Expresso de hoje. CCJ do Senado aprovou com placar de 23-4, nesta quarta-feira, a proposta de emenda à Constituição que pretende criminalizar a posse e o porte de todas as drogas, incluindo maconha. A chamada PEC das drogas foi iniciativa do presidente do Senado, depois do STF iniciar a votação, dessa criminalização aí da maconha para uso pessoal. Na verdade, o que o STF estava discutindo e continua discutindo é qual é a medida aí efetiva para se considerar consumo pessoal ou drogas. Esse projeto do Senado hoje, segundo o governo, acaba voltando atrás desse debate. O julgamento do Supremo foi suspenso no dia 6 de março, por pedido de vista. Mais tempo foi pedido pelo Dias Toffoli. A gente vai entrar nesse tema com uma declaração do Efraim Filho, que foi relator desse projeto no Senado. Vamos lá? É importante citar num primeiro plano o simbolismo da PEC ter como primeiro signatário o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Foi algo que foi decidido e deliberado na reunião de líderes, que era um posicionamento que precisava ficar muito forte, o fórum adequado para que se trate situações dessa natureza que poderá ou não levar à descriminalização da droga no Brasil. O foro adequado é o parlamento, é aqui onde estão as pessoas que foram eleitas e escolhidas pela população para representá-las em situações dessa natureza. E a PEC e o parecer encontra respaldo e sintonia com o que pensa a sociedade brasileira. As pesquisas de opinião pública que foram divulgadas, inclusive hoje, também na imprensa, trazem acima de 70% da população brasileira contrária à descriminalização das drogas. Então entendemos que o parecer vai nesse sentido, e o parecer reforça duas posições para manter a posição contrária a essa descriminalização. Primeiro, o pilar da saúde pública. Segundo, o pilar da segurança pública. Na saúde pública, para resumir, é inquestionável, até mesmo quem defende a liberação sabe e é inquestionável que liberar as drogas leva a um aumento do consumo, o aumento do consumo leva à explosão da dependência química, e só uma família que tem um dependente no seu seio familiar sabe o quão nocivo e desestruturante é para a família brasileira poder conviver com essa realidade. Todos temos testemunha dos casos de aumento da violência doméstica, casos de furto e de crime dentro da própria família, para que possa financiar a compra da droga. Então a família brasileira não quer e não está preparada para essa liberação e descriminalização das drogas. Segundo pilar, o pilar da segurança pública. É inquestionável também que a descriminalização leva a liberação do consumo, mas a droga continua ilícita. A droga, você não vai encontrar ela em mercado, você não vai encontrar ela em farmácia, só existe o tráfico para poder adquirir. Portanto, descriminalizar é fortalecer o tráfico. O tráfico é quem financia o crime organizado. O crime organizado é o responsável pelas barbáries da sociedade moderna, leva à escalada da violência. E resumindo o parecer, são por esses dois motivos: a nocividade e o perigo que traz a saúde pública com a dependência química. Os equipamentos do Estado brasileiro não estão preparados para esse aumento da dependência. As casas de reabilitação, os centros terapêuticos, nenhum deles conseguirá acolher essa demanda, por saúde mental e por tratamento dessa dependência. Segundo... Muito bem, aí tem o Efraim, que relatou esse projeto. A gente vai ter mais detalhes agora com o Guilherme Resch, repórter do SBT News, que acompanhou essa votação de hoje, mas eu também vou convidar aqui para entrar com a gente o Gabriel Sampaio, que é diretor da Conexas Direitos Humanos. Eu começo com o Guilherme. Gabriel, se você me permite, primeiro agradecendo aqui ao Guilherme a gentileza de estar aqui com a gente, mas para que ele dê detalhes aí, faça um resumo do que foi aprovado e como foi aprovado. E aí a gente volta com o Gabriel aqui para iniciar um bate-papo aqui, meu e do Guilherme com o Gabriel. Vamos lá,
Guilherme, por favor. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde ao Gabriel. Então, Léo, como você falou, né, apenas reforçando, foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado essa proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas ilícitas, independentemente da quantidade. Ou seja, ela coloca na Constituição uma previsão que já existe na Lei de Drogas de 2006, reforça essa previsão. Foi um placar ali expressivo, como você comentou, né, Léo? Foi uma votação simbólica, ou seja, não houve o registro dos votos, mas o relator ressaltou no final que foram 23 votos a 4 pela aprovação da PEC. Agora, ela segue para análise no plenário do Senado, né, vai ser discutido ainda e votado no plenário. Serão 5 sessões de discussão, mas a expectativa é de que tenha uma tramitação rápida, até porque tem aí como primeiro signatário, né, como apoiador da PEC, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. E até reforçando um outro ponto, né, que você tocou ali rapidamente, né, e até o Efraim dá a entender na sua fala, né, o relator da PEC na CCJ, que é por que os senadores, né, e até inclusive em especial os da oposição, e até mesmo o senador Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado, apoiam essa PEC, né? Por que esse texto surgiu? Ele vem como uma reação a um julgamento que está sendo realizado no Supremo Tribunal Federal sobre se é constitucional ou inconstitucional enquadrar como crime o porte de maconha para consumo pessoal. Além disso, nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal está discutindo critérios para definir o que é um porte para consumo pessoal ou tráfico de drogas. Então, quando os senadores viram, né, o andamento desse julgamento, o prosseguimento dele, diferentes senadores, inclusive o presidente do Senado, criticaram esse julgamento em si, essa atuação do Supremo nesse tema, dizendo que seria uma intromissão numa competência que é do Congresso Nacional, legislar sobre esse tema. Alguns, inclusive, senadores, até mesmo na reunião de hoje da CCJ, criticaram o Supremo dizendo isso, que ao julgar isso, né, ao julgar essa criminalização ou descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, o Supremo Tribunal Federal estaria legislando, né, ou seja, atuando ali numa competência que é do Congresso Nacional. Então, por isso vem essa PEC, né, para colocar na Constituição, reforçar esse ponto que já existe, essa previsão, como eu falei, que já existe na Lei de Drogas, proibindo, então, o porte e a posse de drogas ilícitas, independentemente da quantidade, né, colocando isso na Constituição. Então, esse é o objetivo de fato da PEC, Léo. Muito bem, Guilherme. Gabriel, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente para debater esse tema. Para a gente é uma felicidade ter você aqui. E começo perguntando o seguinte, Gabriel, o Guilherme, ele pontua ali dizendo o seguinte, olha, foi uma reação do Congresso. Eu queria lembrar, Gabriel, aqui, e aí vai minha pergunta, que o Supremo não está interferindo nas pautas do Congresso, não é de hoje, não. O Supremo já vem interferindo nas pautas do Congresso há vários anos, na verdade, durante o governo Bolsonaro. E também durante o governo Bolsonaro, vale lembrar aí, que essas pautas consideradas mais próximas aí da questão moral, dessa questão mais voltada aí para essa disputa, vamos dizer assim, ideológica, direita e esquerda, de valores ali supostamente morais ou coisa parecida, durante o próprio governo Bolsonaro, essas pautas elas acabaram ficando de lado ali. Né? Tanto é que, por exemplo, no caso das armas, o governo Bolsonaro precisou, mesmo com a força da bancada, a aparente força da bancada da bala no governo Bolsonaro, fazer propostas e trabalhar de forma infraconstitucional. Foi assim no meio ambiente, foi assim na questão da segurança e tudo mais. No governo Lula, o Congresso está funcionando agora em relação às drogas, uma proposta completamente diferente da que está em julgamento no STF. O STF não está nem discutindo essa questão, né, da criminalização, ele está discutindo ali valores. O Congresso, aparentemente, ele dá um passo atrás em relação a políticas efetivas ali de discussão sobre a questão do usuário, da questão da saúde e também da questão do tamanho, né, de quantas pessoas ali tem a população carcerária, que só aumenta efetivamente, e com essa proposta a tendência, evidentemente, é aumentar. A minha questão é a seguinte, Gabriel, a partir de toda essa reflexão aqui, se de fato o governo Lula não está tendo dificuldade em frear essas propostas. É ano eleitoral, acaba-se que essas propostas o governo Lula não freia, em determinado momento até tem apoio dos próprios governistas. Mais uma vez, muito obrigado, queria uma avaliação sua, Gabriel. Agradeço, Leonardo, é uma honra poder estar aqui no programa, tratando desse tema que é tão importante para toda a sociedade.
E aqui é importante relembrar que a discussão ela está tomando uma proporção bastante diferente daquilo que é, seja o julgamento do Supremo Tribunal Federal, seja da consequência desse debate. Em verdade, o Supremo Tribunal Federal está julgando uma questão que vai para além da moral. O Congresso Nacional já deliberou e já decidiu, atendendo a um anseio que também é da sociedade, de que a pessoa que é usuária, é consumidora, é dependente química, ela não deva ser tratada pelo sistema policial, e sim deve ser tratada pelo sistema de saúde pública. Então, o Congresso Nacional já retirou a possibilidade dessa pessoa dependente química, usuária de droga, ser penalizada por meio da prisão. Então, hoje já não há pena de prisão para quem é usuário. Só que o que acontece na prática não é uma discussão meramente moral, é uma discussão do sistema de justiça criminal, das consequências. É que uma pessoa negra, pobre, periférica, que hoje tenha uma mesma quantidade que uma pessoa branca, bem posicionada, de classe média, num outro território, ela vai ser tratada diferentemente. E diferentemente por quê? Apesar de ter retirado a pena, o Congresso Nacional manteve a ideia de que o sistema de justiça criminal, polícia e judiciário devem, em alguma medida, lidar com essa pessoa usuária por meio de um cadastro de uma pena alternativa. Só que só vai para a pena alternativa, ou não sofre consequências penais mais duras, em sua maioria, as pessoas que têm boa condição social. E as pessoas que têm má condição social, ou que são negras, pobres e periféricas, acabam tendo a parte mais grave dessas consequências, né? Muitas vezes tendo uma confusão na hora do seu enquadramento, até sendo tratada de forma incorreta pessoa traficante. E aí, o sistema de justiça criminal opera de maneira muito mais grave. Então, em vez de ter uma pena alternativa, um tratamento, essa pessoa que está erroneamente classificada como uma punição que tem pena mínima de 5 anos. Então, essa questão é muito séria de ser tratada. Nós entendemos que essa votação da CCJ, respeitamos o Senado Federal e o posicionamento dos parlamentares, mas nós estamos buscando o maior debate. O debate está sendo feito aqui no programa, mas as 5 sessões de discussão do Senado Federal são uma oportunidade para que nós, da sociedade civil, possamos trazer informações. Os dados, eles são muito retumbantes. Os dados das desigualdades, nós estamos falando essencialmente de desigualdade, de racismo na aplicação da lei penal, de se considerar uma pessoa usuária de drogas, se é melhor ela ser tratada pelo sistema de saúde ou ser tratada pela prisão, por uma organização criminosa, formando um exército de uma organização criminosa. A pessoa vai entrar, então, nessa máquina de moer gente que é o sistema penitenciário, quando poderia ser melhor tratada pela sociedade, pelo sistema de saúde. Esse é o debate que está sendo colocado. As outras questões que aparecem de cunho moral, e que nós respeitamos, cada um pode adotar a sua moralidade, enfim, identificar se é grave ou não ser usuária de droga, essa é uma questão que pertence a esse campo das opiniões, mas os dados concretos hoje indicam um problema estrutural que não vai ser resolvido, pelo contrário, vai ser piorado com o avanço dessa proposta. Gabriel e Guilherme, eu vou colocar aqui uma declaração da Soraya Tronic e depois a gente volta aqui para o debate. Guilherme faz uma pergunta. Agora eu queria depois, Gabriel, também que você voltasse na questão, nessa dificuldade do governo, dos parlamentares governistas em frearem essas propostas da oposição. Não é a primeira semana que isso está acontecendo. A gente teve essa relação muito claramente em relação à saidinha na semana passada e volta-se agora, mais uma vez, com pautas que são pautas da oposição,
essa dificuldade do governo, do governo de uma, né, da esquerda, né, de partidos de esquerda, de frear esse movimento em relação à oposição. Vamos para essa declaração da da Soraya Tronic, e aí eu volto com o Guilherme. Vamos lá, Tiago? É um assunto delicadíssimo, porque nós estamos vendo, inclusive, outras questões reflexas aí, por conta, principalmente, da cannabis medicinal, que muita gente luta por isso e que, sobre isso, eu tenho a posição de ser favorável à utilização para fins medicinais. Como advogada, eu tenho uma cliente que nasceu com paralisia cerebral e tinha 32 convulsões por dia. O judiciário concedeu e determinou que o SUS, que o governo, forneça para toda a vida dela esse remédio com cannabis. Ela passou a ter 3, 4 convulsões por dia. Então nós precisamos parar, analisar o que é uma coisa ou outra, porque a diferença do remédio para o veneno é a quantidade. Então, também essa questão do uso recreativo, porque aí nós estaremos liberando o uso recreativo, mas temos um problema dentro disso, muito sério. Essa quantidade que a pessoa vai poder portar é um produto que é uma quantidade que vai ser liberada. Onde é que a pessoa vai adquirir? No mercado ilegal. Nós estaremos favorecendo o mercado da criminalidade, o crime organizado. Então, nós deveremos também analisar essa questão, porque se fosse simples, né? Muito bem, tem a Soraya Tronic aí defendendo ali determinados pontos. Ali ela fala dessa questão de que, até onde a gente consegue perceber, de fato tem que ter ali alguns senões em relação, como acho que o Gabriel também está colocando, em relação a essa questão, mas eu passo para o Guilherme. Por favor, Guilherme, uma pergunta para o Gabriel. Gabriel, um dos poucos senadores, né, que criticou a PEC na sessão de hoje da CCJ foi o senador Fabiano Contarato, do PT, que disse que ela não inova na realidade, né, que ele não sabe qual o objetivo dessa PEC, porque ela não traz nenhuma inovação e não estabelece critérios que para ele, para o Contarato, seria importante sobre essa diferenciação entre a pessoa que está portando a droga para uso pessoal e a pessoa que é traficante. Então, que em vez de os senadores estarem fazendo essa discussão, né, de uma PEC que coloca na Constituição um ponto que já existe na lei, eles deveriam estar discutindo esse estabelecimento desses critérios. Então, eu queria perguntar para você qual a sua avaliação sobre esse ponto, se de fato ela não inova e se a discussão deveria ser realmente nesse sentido de estabelecer uma diferenciação entre o usuário de drogas, o portador, e quem está, o traficante, na realidade. Guilherme, a análise atenta aos dados aponta justamente para essa conclusão. O problema central do país hoje é como separar quem é a pessoa usuária de quem é a pessoa traficante. É nesse sentido que também identifico na fala anterior do relator também um problema, porque a forma como a discussão está sendo tratada, ela não protege nem a saúde pública e nem a segurança pública, porque ela não estabelece um critério de diferenciação, ela só diz então que passa a ser crime ser usuário de drogas. Então, se passa a ser crime, nós estamos aumentando o problema da segurança pública. Porque o sinal que está se dando para a polícia, para quem faz segurança pública, é que vai deixar de ter atenção central e identificar os grandes traficantes, identificar as organizações criminosas, e exercer um trabalho de inteligência e vai ter que buscar respostas e vai ter que ocupar as prisões e tempo de trabalho de inteligência da polícia prendendo pessoas usuárias. E vai prender pessoas usuárias onde? Nas festas raves aqui pelo país, vai prender as pessoas usuárias do mercado financeiro ou de outros espaços da sociedade que são mais abastadas socialmente, ou vai buscar naquele território periférico onde não se respeitam os direitos e as garantias fundamentais das pessoas para prender.
Enquanto isso, do ponto de vista da segurança pública, as organizações criminosas só se fortalecem, porque vão ter melhores condições para explorar economicamente o lucro que detém, para se fortalecer do ponto de vista da mão de obra. Então a medida ela é equivocada em todos os seus critérios e não atende ao principal problema da sociedade, nem responde à saúde pública e nem à segurança pública. O Congresso Nacional já identificou, em alguma medida, o centro do problema. É ruim para o Estado, é ruim para a saúde pública e para a segurança pública prender quem é dependente. E, portanto, ofereceu uma resposta. Só que essa resposta foi incompleta e continuou gerando injustiça. Qual é o próximo passo? E a sociedade civil está mobilizada para fazer essa discussão, que não é de cunho moral, é de cunho das justiças e injustiças que o país promove e do melhor caminho para a segurança pública. Bem, eu agradeço muito aqui, Gabriel. Espero que a gente volte mais para esse debate. Prazer. Bom estar aqui com você, Guilherme. Obrigado também por entrar aqui com a gente no Poder Expresso. Ainda não deu boa noite, eu ainda desejo boa tarde aqui, mas já se encaminhando aqui para uma boa noite. E esse projeto, ele vai ainda caminhar, ainda tem uma tramitação no Congresso e a gente volta aqui para discutir. Muito obrigado aos dois. Forte abraço. Obrigado.